Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial pro meu canal. Murilo, seu presente. Oi, gente, eu sou o Murilo. Então, você ia falar. Oi, gente, eu estou Fecha a muito porta. nervoso aqui, gravando esse vídeo com a minha noiva, que agora virou uma youtuber e tá me obrigando a participar dos vídeos, que são um verdadeiro desafio pra mim. Acho que eu vou conseguir. Eu vou colocar isso aí no vídeo. Oi, gente! O vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial, o meu noivo. Oi, gente, eu sou o Murilo. E nós vamos gravar algo que, na verdade, foi sugerido pra gente falar, que é sobre como pra gente estudar e fazer faculdade e tudo mais. Então vamos lá pro vídeo? Bom, pro início eu pensei em comentar assim como foi com a gente, Como a gente se conheceu. como a gente se conheceu, como foi no início, as dificuldades, as coisas. Vamos começar do início. Namoro na vida universitária. O início, como a gente se conheceu. Só pra dar uma introdução. Eu e o Murilo, nós entramos na universidade no mesmo vestibular de UFSC 2015-1, né? Exatamente. E só que o Murilo, ele é de São Paulo, pra quem não sabe, interior de São Paulo, veio só pra estudar pra Florianópolis. Rio das Pedras. E eu sou de uma cidade aqui do interior de Santa Catarina. E ele faz medicina e eu fazia na época engenharia elétrica. Então eram cursos totalmente diferentes, em blocos diferentes, né? Ele fica no da saúde, no centro da saúde, e eu na época era no centro tecnológico, no CTC. Então assim, levou um tempo até a gente se conhecer. Quando a gente se conheceu, tu tava na terceira fase, né? Terceiro semestre. No terceiro semestre. E hoje ele tá no 12º. E hoje, daí depois eu mudei de curso e agora eu tô no 5º semestre da Odonto. Tá, então como a gente se conheceu? Vamos lá. A gente se conheceu então por um grupo de amigos em comum e de pessoas jovens que frequentavam a mesma igreja, né? E aí começamos a fazer amizade, passamos a almoçar juntos. Mas no começo a gente não conversava muito, né? Não foi assim, a gente se conheceu e já começou a engatar um namoro. Levou um tempo. No início, na verdade, a gente quase nem fez amizade. Eu, como estava entre os primeiros semestres da faculdade de medicina, eu achava muito difícil e ficava sempre muito envolvido, tinha pouco tempo livre e acaba que não interagia muito com esse grupo de amigos que eu estava fazendo parte ali, que era um grupo do WhatsApp no caso. E aí, assim, a gente marcava alguns encontros dos amigos e ele nunca aparecia, ele nunca ia. E eu também não me preocupava, eu interagia com quem ia e acabou, né? Me achava chato. E até que um dia ele apareceu num jantar que a gente marcou no restaurante universitário. E aí ele foi lá, mas sim, também depois daquele dia a gente nem conversou quase. E a gente só começou a fazer mais amizade depois de um dia que ele me viu no terminal de ônibus. Tava com um amigo, a gente tava voltando de um estágio e eu vi a Tainara e falei, nossa, eu conheço aquela moça. Daí a partir dali a gente começou a conversar pelo WhatsApp e a gente almoçava algumas vezes junto no restaurante universitário. Às vezes a gente marcava de estudar junto na biblioteca também. Bastante. E aí foi assim que a gente começou a conversar e dali que surgiu o nosso namoro. Depois de algum tempo, assim, levou bastante meses pra gente começar a namorar. Mais de 6 meses enrolando. E então foi assim, gente, né? Resumidamente. Aí eu pensei em comentar com vocês alguns pontos que a gente acha positivo e alguns pontos que são mais difíceis, que podem ser negativos, de namorar e estudar no mesmo ambiente. No caso, nós dois estudamos na mesma universidade, então a gente divide o mesmo ambiente. Apesar de fazer cursos separados, a gente tá ali sempre bem próximo um do outro. E antigamente era centros diferentes e depois de um tempo a Tainara mudou o curso, foi fazer odontologia e agora é praticamente o mesmo centro, né? O Centro de Ciências da Saúde. Então... apesar disso, a gente quase não divide sala nem nada assim, né? Porque ele faz medicina, então ele fica, principalmente agora, ele só fica em hospitais. E eu praticamente só fico no prédio da odontologia, né? Onde ficam as clínicas, as coisas.
Então a gente não divide espaço de aula, nem fica perto em momentos de aula, nem nada, sabe? Então tem essa diferença aí. Mas pode ser interessante Uns 100 para metros de distância. Mas pode ser interessante para quem quiser saber de como é a nossa experiência, né? Então vamos falar de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O Murilo vai falando uns, eu vou falando outros. Então, O primeiro ponto, talvez negativo aí para pessoas que namorem durante a vida universitária é conseguir conciliar o tempo, né, de estudo, da vida social fora o namoro e o tempo com o namorado, a namorada, enfim. Porque os nossos dois cursos são que tem uma carga horária muito grande, né? Para quem não sabe, são 2 cursos que eles são em tempo integral. Então, tanto eu como ele, a gente passa o dia inteiro na universidade, praticamente todos os dias, isso, né? E depois que eu entrei no internato, inclusive finais de semana, né? Uma vez tem plantão, outra vez passagem de visita. Sim, então, gente, além do tempo que a gente passa em aula, sempre tem o tempo que a gente precisa estudar, que na verdade é muito maior do que o tempo de aula, né? O Murilo Exatamente. pode contar bastante, assim, de como foi a experiência dele nos estudos, porque sempre teve muita prova, muita coisa. Exatamente isso. A carga horária do curso de medicina é bem alta. O curso, ao meu ver, né? Tem quem discorde disso. Exige bastante. É muito tempo de estudo e também tem muitas provas. Então, conseguir estudar, focar, né, na carreira aí que é tão sonhada. E tem que ter também um tempo para conviver com a namorada ou namorado. Isso exige ali um certo jogo de corpo. No início sempre, gente, é mais difícil até um se alinhar com o outro e entender as necessidades, porque cada um tem o seu jeito de estudar, tem o seu tempo, né? O meu é diferente do Murilo. O Murilo, ele sempre foi muito focado, assim, sempre teve o tempo dele de estudo muito certo, e é um tempo que não é pouco de estudo dele. Ele gosta de estudar bastante, eu também, né? Obviamente que tenho o meu tempo e não deixo as coisas acumularem. Mas o Murilo, ele é bem focado, ele gosta de estudar bastante coisas além do que ele necessita até. Eu me isolo na semana de estudo de prova. E eu já sou assim, eu gosto muito de interagir, conversar. No início do nosso namoro até a gente marcava de estudar junto na biblioteca, mas assim, às vezes não dava muito certo porque eu sou muito conversadeira, então eu tenho que estudar sozinha. Senão eu acabo conversando e às vezes atrapalhando ele também, né? Aí eu queria compartilhar uma coisa. A gente tá planejando as coisas do casamento e eu queria um escritório sozinho. Ela quer dividir o escritório, mas ela conversa muito. O que vocês acham, gente, dessa ideia de dividir o escritório? Meu Deus. Sacanagem jogar na internet. Então fica aí esse ponto que a gente acha que pode ser negativo, que é ter que dividir o tempo, né? São muitas coisas pra se pensar. Tem a questão do tempo da namorada, do namorado, que é muito importante separar, né? Não tem como tu ter um namoro sem dar atenção pra pessoa. E ao mesmo tempo a gente tá nesse momento de planejar a nossa carreira, ter foco. Faculdade não é igual escola, que às vezes tem uma matéria lá que a pessoa não se identifica muito e não quer se dedicar muito. A faculdade é o momento que a gente aprende a nossa profissão, né? Então não tem como a gente deixar de estudar alguma matéria ou deixar de se interessar por alguma coisa, porque é a nossa profissão e no caso das nossas, da minha e da dele, tanto a minha quanto a dele, são, dependendo se a gente cometer um erro, a gente pode ser fatal para a pessoa que tá ali, né? Então, tem que ter muita dedicação nossa. E tem que saber dosar aí esse tempo de quanto vai ficar com o namorado, com a namorada, e do quanto vai passar estudando também. Porque também não adianta se envolver em um relacionamento, né? Iniciar um namoro, você vai se dedicar completamente ali aos estudos e também não vai querer, né? Abrir mão do tempo para poder conviver com outra pessoa, né? Então... São coisas que tem que ser balanceadas e que eventualmente pode ser um ponto negativo em um relacionamento durante a universidade. Pra gente, a Tainara é muito compreensiva. E eu também sou, porque ela também tem o tempo dela de estudo. Tá, então agora eu vou falar um ponto que é positivo, que a gente considera como positivo. A gente anotou aqui esses pontos todos que nós estamos falando.
Um ponto que eu considero positivo sobre estudar e namorar ao mesmo tempo é o apoio emocional que um consegue dar pro outro. O período da faculdade é um período onde tem assim uma carga de estresse, uma carga de tensão, né, e até ansiedade gerada pelas nossas provas, a trabalho que tem que apresentar e até assim a quantidade de conteúdo que a gente precisa absorver, né? Então, às vezes a gente chega num momento assim de assim um cansaço, um estresse emocional. A vida universitária ela é cheia de pressões, assim, isso é uma coisa comum, normal, né? Faz parte dessa época da vida, né? Porque a gente está submetida sempre a inúmeras provas e ter alguém para poder compartilhar, para poder ir um ombro amigo, às vezes para poder desabafar, vale muito a pena. No meu caso mesmo, assim, eu tenho muita ansiedade antes de prova, fico muito nervosa quando eu vou fazer prova. E o Murilo, assim, sempre me ajuda, às vezes ele me chama, depois que passa a prova também, às vezes a gente vai tomar um cafezinho, vai relaxar um pouco, vai descansar. Ele também me passa segurança, às vezes eu converso com ele fala, não, tu sabe o assunto, fica tranquila. E da mesma forma eu com ele, né? Então eu acho que esse momento de um apoiar o outro, né, esse compartilhamento de apoio emocional é muito importante, é algo muito bom que se tem quando você namora e tá na universidade. A Tainá sempre aguenta os meus dramas pré-prova e pós-nota. O Murilo, ele é muito assim... faz drama mesmo, porque toda vida ele diz que vai tirar nota baixa e depois eu pergunto, ele sempre tirou 8, 9, sempre nota boa. E eu fico lá tongueando e orando por ele. Vamos pro próximo ponto agora. Um ponto positivo, e pra mim foi especialmente importante, foi porque, como a Tainara falou, eu sou de um lugar bem distante. Eu vim do interior de São Paulo, né? Então vim de mudança quando eu passei no vestibular e conhecia poucas pessoas, né? Meus grandes amigos que eu fiz na faculdade foi que eu conhecia. Não, alguns já se conhecem do cursinho, não. Eu conheci ali na faculdade e eles sim são grandes amigos, são um grande apoio, mas na Tainara e na família dela eu encontrei grande apoio. Assim. Minha família estava toda longe, então eu fui acolhido pela família da Tainara, né? Quase como um filho dos pais dela, assim, eles me tratam muito bem. Isso fez muita diferença no meu bem-estar aí nesses anos de faculdade. Quando um estudante ele sai para estudar em algum outro local, né? Tem essa questão que eu já comentei da ansiedade que é gerada pelas provas, da tensão pra gente absorver todo o conhecimento. Então, isso somado ao isolamento que a gente passa das nossos familiares, o nosso ciclo social que a gente construiu ao longo da vida, gera, assim, um impacto muito negativo na vida. saúde mental, inclusive, Isso. né? Então, imaginem que a gente já tá ali naquele período de muita tensão e tá longe dos pais, longe do apoio dos pais, de todos os familiares, de todos os amigos. Então, se torna algo bem difícil, assim, pro estudante. E ter esse apoio da família, do namorado ou da namorada, se torna algo bastante confortante, assim, pra gente, né? Até às vezes a questão de comer uma comidinha caseira, ou ir em alguma festa da família. Hashtag pra minha sogra que manda as melhores marmitas pra mim. Ir em alguma festa da família. O Murilo comentava comigo que às vezes até assim no domingo ele se sentia muito triste. Eu ia falar isso. Tinha um gatilho pra mim que me causava bastante desconforto, assim, tristeza até, que na primeira casa que eu morava, eu consegui ouvir uma outra casa que tinha no fundo, as famílias almoçando ali de domingo, tudo feliz, e eu lá isolado, longe da minha família. E eu me sentia muito mal, assim, naquele domingo que eu não tinha ninguém. E depois que eu me envolvi com a Tainara e me envolvi conhecer a família delas, foi algo que eu também passei a viver. Isso me ajudou muito, assim, né? Manter o equilíbrio da saúde mental necessita de pessoas, né? Isso. E por isso que a gente coloca como um ponto positivo, então, esse acolhimento, né, que a família do namorado ou da namorada e o próprio namorado e namorada acaba trazendo pra nossa vida, né?
Eu vou falar de um ponto negativo que pode ser, não foi o nosso caso, né, no meu relacionamento com o Murilo, mas pode acontecer em alguns namoros, assim, durante o período da universidade, que é essa diminuição do ciclo social que pode acontecer com a pessoa. Então, começa ali um namoro e no ambiente universitário é muito comum que a gente crie amizades, faça muitos colegas no curso. Colegas pra vida. Isso, que vão ser colegas da vida, colegas de profissão no futuro, né? Então tem pessoal que é da própria turma, alguns que são das turmas mais adiantadas, outros de turmas que vieram após a gente. Isso é normal, assim, as pessoas na universidade, elas têm bastante interação, interagem bastante. E durante um namoro, nesse período, pode acontecer de ficar muito restrito ao namorado e à namorada e perder esse contato, essa interação que teria com os colegas, né? Uma coisa que eu acho importante é que ele tem os amigos dele e eu também tenho um momento com as minhas amigas, meus amigos, né? Então ele sai para passear com os amigos dele, tem um momento dele a sós que eu não vou, eu não participo, prefiro não ir para deixar ele mais à vontade. Churrasco na casa do Ricardo. Para deixar ele mais à vontade com os colegas dele, né? Falarem os assuntos deles, terem a intimidade deles. E eu também, às vezes, saio com minhas amigas, converso, tenho os nossos assuntos. Não sou convidado. E que, assim, não, né? É cada um com o seu momento, cada um com o seu espaço, criando o seu ciclo, criando o seu ambiente individual. E a gente precisa disso, né? Sim, o nosso momento individual. Eu, Tainara e ele, Murilo. Né? Então eu acho que isso aí é algo que vale, assim, o casal ter cuidado, que é criar os seus próprios horizontes. Outro ponto importante e bem legal da gente discutir aqui como um ponto positivo é essa possibilidade de compartilhar experiências que se tem quando os dois estão ali, né, na vida universitária. A Tainara, ela acabou mudando de curso no decorrer aí da vida universitária dela, né? Saiu da engenharia elétrica e foi fazer odontologia. E nesse processo ela teve que de novo estudar para o vestibular. Então eu, né, também não sabia muito, mas um pouco que eu sabia, pude ajudar ela, né, se preparar para o vestibular, principalmente algumas matérias que eram as minhas preferidas, que eu dominava mais. Eu dei aulas de biologia e de história, né? Que eram as minhas matérias preferidas, que eu continuo, tinha bastante domínio, bastante fluência, assim. E não só isso, mas também quando a Tainara estava nos primeiros semestres, eu lembro das aulas de anatomia. Você podia falar disso? Isso, né? Então. Eu acho que quem vive assim, principalmente o curso integral, gente, é mais do que só ir lá e fazer um curso. É realmente tu viver a universidade, o ambiente universitário. Então a gente acorda cedo, vai pra aula, almoça lá, a gente volta pra aula, toma um lanche da tarde lá e só volta pra casa quando já tá anoitecendo, normalmente. Quando não tem plantão. Então, você poder compartilhar momentos lá dentro com alguém que é algo amado, algo, né, do teu, que tem um carinho muito grande, é algo muito positivo, porque se torna mais leve aquele momento, né? Além de, como o Murilo falou, nós dois, por agora fazendo curso muito da mesma área, a gente consegue compartilhar, assim, esses momentos também de estudar juntos. O Murilo me ajudou muito em anatomia no início. Parte de sistema circulatório, principalmente, foi ele, assim, que me ensinou, me ajudou. Quando eu fui mudar de curso também, ele dedicou um tempo, assim, dele para me ajudar a estudar para as matérias que eu tinha mais dificuldade. Mas também, assim, compartilhar, às vezes, o nosso horário de almoço, a gente aproveita, almoça juntos, em épocas que são mais corridas, eu levo marmita pra gente. Nós dois. Eu também levo marmita pra nós dois. Quando ele tá mais folgado, ele traz marmita pra gente, que a gente consegue acelerar ali o almoço e ter mais tempo para estudar. Então, assim, compartilhar tudo isso, ter alguém que compreende e compartilha esse momento é muito legal. Tem a questão da empatia também, né? Uma pessoa que tá vivendo o mesmo momento da vida, isso ajuda bastante, porque ela consegue entender, às vezes, ali, a pessoa não tá bem, pegou uma rec, tá um pouco cabisbaixo, consegue entender, consegue ser empático, né? Fornecer isso aí é um outro
um outro ponto ali que eu tinha notado, mas que a gente já pode citar, que é esse alinhamento e essa compreensão que um tem do outro, porque tá passando pelas mesmas coisas, né? São as mesmas dificuldades que um tá passando, o outro tá passando, né? Então, assim, quando eu tenho prova, ele também tem. Então, se eu tô me reclamando da minha prova, ele também tá se reclamando da prova dele. E ele consegue entender o meu nervosismo, eu consigo entender o nervosismo dele. Se eu me atraso para alguma coisa, tô fazendo um trabalho, alguma coisa que eu me atraso para um café que a gente marcou, alguma coisa, ele consegue compreender que aquilo ali é muito importante para mim, por isso eu me atrasei. Mas eu me atraso mais, eu confesso. Assim como ele, quando se atrasa no hospital, no plantão, ou às vezes já aconteceu da gente marcar assim de sair e na hora dele tá saindo. Eu nunca consigo sair do hospital no exato momento que eu combinei com ela. Eu nem combino mais, a gente não combina mais de se encontrar no exato momento do final do plantão, porque sempre passa, às vezes 10 minutos, às vezes passa uma hora, assim, às vezes atrasa, então... São coisas que não tem como a gente controlar, né? Então, essa compreensão mútua é muito importante. E por isso que a gente colocou como um ponto muito positivo. A Tainara é muito compreensível. Ele quer que eu diga que ele é compreensível não, também. Mas a Tainara é muito mais compreensível porque eu sou a pessoa que mais se atrasa. E eu sempre fico preso às vezes no hospital e ela consegue compreender e sempre me suporta aí. Não, mas ele é compreensível também. Então, vamos falar de mais ponto negativo, senão vou ficar achando que a gente acha que é tudo positivo. E não é, também tem pontos negativos. Tem um ponto negativo. As datas... É sempre o dia dos namorados. É sempre data que foi ontem, que a gente tá gravando esse vídeo. É sempre final de semestre. É sempre época de prova. E aí todos os dias do namorado, praticamente, exceto esse, que foi ontem, que foi mais tranquilo, até por causa da pandemia, tá todo mundo com atividades suspensas. Estamos todos com as atividades suspensas. Geralmente é sempre muito corrido. Então a gente tem que fazer maior malabarismo ali para conseguir se encontrar, às vezes no dia dos namorados. Eu lembro que teve uma vez que eu saí do estágio 5 horas da tarde num extremo da ilha de Florianópolis e corri para pegar o ônibus para conseguir ver ela à noite um pouquinho. A gente anotou aqui como um ponto negativo, então, essa falta de tempo que às vezes há, né? Quando a pessoa já é formada ou não faz faculdade, né? Ela consegue ter mais tempo para se dedicar ao parceiro. E a gente é meio corrido, assim, tem pouco tempo para se dedicar. O início do semestre é mais tranquilo, a gente consegue se ver mais, mas vai chegando no fim de semestre, que é sempre o dia dos namorados de fim de semestre, é muito corrido. Então, assim, tem que ali ter compreensão e se entender que não dá. Às vezes a gente tem que passar meio batido algumas datas, ou tem que transferir, fazer algum malabarismo, mas é bem pouco tempo, assim, apesar de as pessoas terem a impressão de que, estão ali os dois estudando juntos, tem muito tempo pra se ver, se vem toda hora. Não é verdade. Mas não é assim, gente. Tem muita tarefa, muita coisa. Eu tenho muitas atividades, o Murilo tem muitas atividades do curso dele. Às vezes a gente tá fisicamente perto, porque o Centro de Ciências da Saúde, onde tá o prédio da Odonto, é muito perto do hospital universitário. A gente às vezes não se vê. Às vezes fica dias, às vezes não se vê. E pela falta de tempo. Então, esse é um ponto negativo que a gente colocou. Então é isso, gente, o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí de que vocês acharam do vídeo, do que vocês acharam do meu convidado. Eu sou muito tímido, gente. Podem deixar perguntas também que vocês querem saber. Às vezes a gente não comentou alguma coisa que vocês têm curiosidade. A gente sempre responde todos os comentários. O Murilo também tá sempre olhando ali, me lembrando se eu respondi ou deixei de responder alguém. Mas não esqueçam também de deixar o like aí pra gente, porque ajuda muito a crescer o canal. Eu percebo que algumas pessoas veem o vídeo, não se inscrevem e também não deixam um like. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo e se interessam por assistir mais outros vídeos do meu canal, se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário aí que vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo, gente. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau.